carta divulgada neste domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa da democracia brasileira e rebateu as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Igor Damasceno é quem chega com a gente ao vivo e explica o teor dessa carta. Igor, bom dia para você. Oi, Luiz, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Essa foi a primeira manifestação formal do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em trazer essa sobretaxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são vendidos nos Estados Unidos. O teor dessa carta, que tem algo em torno de 3 páginas, é respondendo diretamente à questão política e não à questão comercial dessa decisão do presidente norte-americano. A gente sabe que no aspecto político, o motivo dessa sobretaxa de Donald Trump é por causa do julgamento que está em curso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentar um golpe de Estado contra a democracia brasileira após perder as eleições de 2022. Donald Trump não concorda. O filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, tem se encontrado com integrantes do governo e com o parlamento norte-americano, sobretudo parlamentares da direita, para atacar esse processo, para fazer duras críticas a esse julgamento que está em curso. Então, a resposta do STF foi nesse sentido. Nós fizemos alguns destaques dessa carta, vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. Olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele abre o texto dizendo o seguinte, abre aspas, as diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem espaço para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade, para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo, segue uma descrição factual e objetiva da realidade, fecha aspas. Então, esse é o início da carta assinada pelo ministro Barroso, endereçada ali, foi vista basicamente como uma resposta direta ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele que tem criticado a condução desse julgamento na primeira turma do STF, tem utilizado vídeos nas redes sociais para mobilizar os seus eleitores, seus apoiadores a se voltarem contra esse julgamento. Então, essa é a resposta de Luiz Roberto Barroso, de que na democracia o contrário é permitido e necessário, mas que precisa ser feito com verdade e ética. Agora, falando a respeito do julgamento que está em curso, o ministro, ele relembrou outros momentos de ataques à democracia, como a intentona comunista, que foi uma tentativa de golpe de Estado em 1935, salvo engano, e o golpe de Estado de 1964. Ele fez um contexto histórico de que nos últimos 90 anos a democracia brasileira esteve ali ameaçada. Vou pedir para colocar no ar mais um destaque de texto, onde o ministro claramente relaciona o ex-presidente Jair Bolsonaro como um ataque à democracia. Ele diz o seguinte: nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no STF, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito e, de acordo com a denúncia da PGR, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice,
e um ministro do Supremo. Então, quando ele faz esse contexto histórico de que nos últimos 90 anos houve ali várias ameaças à nossa democracia e ele data mais uma ameaça no ano de 2019, é uma clara crítica ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou a governar o país em 2019 e de lá para cá aconteceram todos esses fatos que eu acabei de narrar durante a gestão do ex-presidente. Então, é o tom que é dito pelo ministro Luiz Roberto Barroso contra o governo Bolsonaro, inicialmente contra a família Bolsonaro e agora sobre a gestão do ex-presidente. Um último destaque de texto que a gente vai ler agora diz o seguinte, abre aspas, para quem não viveu uma ditadura ou não tem na memória, vale relembrar, ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e a perseguição a juízes. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestem todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Ao lado das outras instituições, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Supremo tem desempenhado com sucesso os 3 grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado democrático de direito e proteger os direitos fundamentais. Fecha aspas. Então, ele finaliza a carta falando que o Supremo não tem perseguido políticos, que respeita o contraditório e que todos os julgamentos feitos até o momento são com base em provas apresentadas pela PGR e pela Polícia Federal, por exemplo. Disse também que o STF está em consonância com os demais poderes, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, é uma carta com um viés ideológico, com um viés político, não fala do tarifaço em si, mas fala da questão política que levou até o tarifaço. E isso atinge em cheio a família Bolsonaro. Essa carta foi divulgada, Luiz, 24 horas antes de a PGR apresentar a condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Termina hoje o prazo para que a PGR traga uma opinião definitiva. Hoje, a PGR vai apresentar, então, essa opinião contra o ex-presidente. Vai optar pela absolvição ou pela condenação. É isso que a PGR vai falar hoje. E a carta foi enviada mais ou menos no mesmo contexto, na mesma época. Ou seja, expectativa de condenação. Esse é o voto que deve ser feito pela Procuradoria-Geral da República. Luiz. Suponho eu que a movimentação vai ser gigantesca aí em Brasília ao longo do dia. Agora, Igor, quero me ater à questão do tarifaço, até porque é muito importante para a gente entender melhor quais serão as próximas decisões e medidas que o Brasil vai tomar, né? Até porque dia 1º de agosto é o prazo para o início ali realmente dessa sobretaxa anunciada pelo presidente Donald Trump. Mas você que acompanha os bastidores aí em Brasília, já há uma discussão, algum plano para as importações brasileiras em torno de tentar bolar uma nova estratégia para não sofrer tanto com essa sobretaxa? Luiz, já há um comitê montado com ministérios setorizados e com empresários para rever essa situação, bolar um plano B para o país, para que não haja perdas econômicas significativas. O presidente Lula tem sido fortemente orientado a abrir o mercado. Como assim? Não gerar tanta dependência dos norte-americanos. Abrir o mercado para países asiáticos, países europeus, que são outras alternativas apresentadas ao presidente Lula para reduzir as possíveis perdas. Agora, até o momento, o governo norte-americano não comunicou o governo brasileiro oficialmente dessa sobretaxa de 50% que deve vigorar a partir de 1º de agosto.
tudo ainda está no campo daquela publicação que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos. Independentemente disso, o presidente Lula disse que vai responder com reciprocidade. Ele deve regulamentar até amanhã a lei da reciprocidade, justamente para ter ali o direito de também taxar os produtos norte-americanos. Então o governo ainda está naquela fase de negociações, porque não foi comunicado oficialmente, mas já tem o plano B. Taxar os produtos norte-americanos e abrir o mercado para países europeus e asiáticos. Luiz. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!